O documentário, de autoria do escritor Roberto Sena, conta a história do cantor, compositor e multi-instrumentista barreirense Alcivando Luz, que tem músicas gravadas por grandes estrelas da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Fafá de Belém, Emílio Santiago e outros. Inicialmente eu precisei escrever um livro, uma biografia de Alcivando Luz, pela importância que ele tem como compositor, filho de Barreiras. Acho que o único filho de Barreiras, tenho certeza, o único filho de Barreiras que foi gravado por João Gilberto, o Gilberto Gil, Caetano, ensinou Caetano e Gil a tocar violão. Daí o nome do documentário, Tropicalismo Tem um Pé em Barreiras. E porque eu acho que ele realmente é um artista genial, que fez músicas belíssimas, e que precisa ter aqui em Barreiras mais visibilidade. O povo de Barreiras precisa saber que Barreiras produziu um gênio da música popular brasileira. Dirigido por Som Araújo, o documentário começou a ser gravado no ano passado, levando cerca de 6 meses para ficar pronto, e foi exibido no Centro Cultural Rivelino de Carvalho. Falar de uma história de um artista como Alcivando Luz é enriquecedor para a gente, não só por fato de fazer um trabalho audiovisual, um documentário que vai para o cinema, mas também falar da história dessa cidade que acolhe tanta gente, como nós que chegamos para trabalhar, para poder fazer algum tipo de atividade aqui em Barreiras, que é o centro de tudo. E foi um trabalho de 6 meses. Eu estava aqui nesse lugar quando o Sena me encontrou e falou: vou concorrer ao edital da Lei Paulo Gustavo e se der certo eu quero que você dirija. E quando ele me convidou, na verdade foi eu que falei: deu certo. Ele falou: vamos contar a história de Alcivando Luz. E aí eu fui conhecendo, à medida que eu fui conhecendo, que a família foi falando, eu fui compreendendo o quanto Barreiras é grande, em tudo, assim. Quanto Barreiras é uma cidade que está além do que a gente pode assistir pela TV, consumir através do cinema. É uma cidade rica, que tem, não só hoje, figuras incríveis em todas as artes, mas também tem uma história, Tem gente que veio antes da gente, que construiu essa história, para tudo isso estar aqui. E foi muito maravilhoso porque o Roberto de Sena já é um jornalista que tem uma carreira sólida aqui na cidade e ele se empenhou muito, foi em Brasília, conversou com a família, a gente teve uma receptividade muito grande e a resposta da sociedade, que à medida que o documentário foi sendo gravado, as pessoas que foram vendo as matérias sobre a gravação foram procurando ele para dizer: olha, eu tenho alguma coisa para falar em relação a isso. E isso foi enriquecendo o roteiro, foi enriquecendo o nosso trabalho e a gente chegou a um trabalho assim com um olhar cinematográfico, que as pessoas vão gostar e vão entender um pouco de quem foi essa pessoa que falou um pouco da nossa história através da música, no cenário nacional, e eu acho que as pessoas vão gostar bastante. Na plateia, vários amigos, fãs e familiares. Vivaldo relembra alguns momentos marcantes que viveu ao lado do artista. Alcivando foi uma referência, Uma referência para a minha geração e para várias gerações. Ele tinha um hábito de passar na casa dos barreirenses, que minha mãe até hoje ainda mora em Salvador, na Avenida Euclides da Cunha, e sempre a oportunidade que ele tinha, ele batia no interfone, mandava o pessoal avisar que estava subindo para tomar café com a gente, E era uma pessoa extraordinária, uma pessoa muito alegre, muito dinâmica, cheia de casos, cheia de muita história para contar. É uma pessoa maravilhosa. Eu convivi com ele, o pouco que eu convivi, foi muito bom. Rita é uma das filhas de Alcivando. Ela participou do documentário contando um pouco da história do pai. Mas a filha do saudoso artista não esperava que o resultado final da obra fosse tão emocionante. A gente, como filho, a gente acostuma a conviver, digamos assim, com a pessoa e esquece às vezes ou não percebe o tamanho, a magnitude digamos assim, do artista que ele foi. Ouvir de pessoas falar de meu pai, não só do seu talento musical, mas principalmente da pessoa humana que ele era, isso realmente me comoveu muito, porque é uma verdade que eu achava que pertencia apenas, digamos assim, ao ambiente familiar. E saber que meu pai era autêntico em tudo que ele era, música, pessoa, foi uma felicitação e, digamos assim, um grande momento para mim, sinceramente. É uma emoção muito grande. Eu fico muito grata a esse trabalho que Sena está fazendo.